Obrigado, Senhor, porque a gente pode estar junto neste lugar, conversando sobre as coisas que estamos conversando aqui. Obrigado porque o Senhor usou a galera nesse momento para reavivar na nossa mente que o Senhor é esse Deus gracioso que nos perdoa e que nos acolhe sempre, que não nos abandona nunca, ainda que cometamos as piores coisas, ainda que nos sujemos da pior forma, o Senhor continua nos amando. Obrigado, Senhor. Obrigado por Tua presença conosco e pedimos que nessa palavra que vamos conversar nessa manhã, que o Teu Espírito Santo nos ensine e nos inspire, ó Deus, para que possamos viver plenamente esse relacionamento contigo, esse relacionamento de vida com o Senhor. Nós pedimos a Tua bênção, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos encerrar a nossa série de mensagens sobre Jesus, simples assim, nessa manhã falando sobre Jesus, a videira verdadeira. Nós trabalhamos ao longo desse mês com as reivindicações que o próprio Senhor Jesus Cristo fez. Ele disse: eu sou o Messias. Ele disse: eu sou o bom pastor. Ele disse: eu sou o caminho. E ele disse também: eu sou a videira verdadeira. E meditar sobre a videira verdadeira tem tudo a ver com a celebração desta manhã, com a ideia da Páscoa. A Páscoa comunica vida, e a videira, da mesma forma, fala de vida. Eu quero fazer a leitura, se você quiser acompanhar no texto, João 15, Evangelho de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei com vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Essa frase é massa. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido os mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. E ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos. O servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que ouvi de meu Pai lhes tornei conhecido. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Todo mundo conectado? Obrigado, criançada? Jesus, ele tinha umas sacadas fantásticas, não é? Porque toda vez que ele falava alguma coisa, ele estava se referindo a alguma verdade eterna. Ele estava se referindo a algum princípio norteador que poderia dar sentido para a vida humana, que poderia mudar o curso da vida de uma pessoa positivamente. E ele
com a sua sensibilidade, ele sempre usava de algum artifício. Ele usava, por exemplo, utilizava de situações ou elementos do dia a dia para poder ensinar essas verdades eternas. E aqui ele usa essa ideia da videira, né? E o cultivo de uvas, produção de vinho, era cultura de subsistência na Palestina. Então Jesus falar disso, usar isso como exemplo, tinha tudo a ver com aquele povo. Eles sabiam do que ele estava falando, e isso facilitava o processo de aprendizado, porque eles poderiam, através da metáfora, da figura que estava sendo usada ali, eles podiam entender aquilo que ele queria ensinar. E esse assunto da videira, além de ser conhecido pelo fato de eles plantarem, colherem, produzirem vinhos, era um assunto antigo também, na cultura do povo judeu. Porque no Antigo Testamento, a figura da videira era atribuída à nação de Israel. Na verdade, quando você lê o Antigo Testamento, você vê o tempo todo os profetas falando que Deus estava contendendo com a nação de Israel, porque Israel havia sido plantada para ser luz para as nações, ou deveria ser a videira, tendo a ideia dessa videira que algo que comunica vida, no sentido de alimento, no sentido de um bom vinho, no sentido de bons frutos, em vários sentidos, ou seja, é algo que supre, que sustenta. Israel, como nação, ela foi plantada dessa forma, foi chamada por Deus, foi vocacionada por Deus com um propósito assim. Só que, quando Jesus chega e diz, olha, eu sou a videira verdadeira, a questão dele aqui não era discutir verdadeiro e falso. Ele está dizendo, eu sou verdadeiro, Israel é falso. A questão não é essa. A questão é que Israel havia fracassado em relação ao seu chamado e à sua vocação. E a gente lê o texto esses dias em casa. Graças a Deus a gente tem conseguido todas as noites fazer devocional junto. 1h da manhã está orando, está lendo a Bíblia, porque é o horário que chega todo mundo em casa. Agora eu tenho autoridade para falar. Irmãos, façam isso na sua casa. Isso faz diferença. Isso está fazendo diferença na minha casa. Estar junto. Não precisa ser todo dia. Nós, pelas nossas urgências, nós estamos fazendo todo dia. Pode ser uma vez por semana, mas invista nesse tempo. Isso faz diferença. E um dos textos lá que a gente estava lendo, fala que Deus é capaz de mudar até o plano dele para uma pessoa que renega a sua vocação, que não cumpre o seu chamado. Então Deus insiste, mas de repente ele fala e solta e fala o seguinte, eu mudei o plano agora. Deus é capaz de fazer isso, é terrível para nós saber disso. E aqui na nação de Israel, apesar de Deus não ter abandonado a nação, porque eles continuam sendo ainda seres humanos amados por Deus, foi naquele contexto daquela nação que Jesus nasceu, ainda assim, eles perderam o privilégio de ser videira, que supre, que mata a fome, que com o seu fruto produz alegria através dos seus vinhos, perdeu. E aí Jesus Cristo se apresenta dessa forma, eu sou a videira verdadeira. Normalmente quando a gente ouve um sermão sobre esse texto, a ênfase, na maioria das vezes, recai sempre a questão do fruto, né? Sobre frutificar. Aqui a gente pode abrir o leque e priorizar, por exemplo, o agricultor e trabalhar só com a imagem do agricultor, ou podemos falar sobre os frutos, sobre os ramos, mas eu queria focar na videira, tendo em mente Páscoa, tendo em mente a ressurreição do Cristo, tendo em mente esse Cristo como aquele que venceu a morte, se tornando fonte de vida para nós. Eu queria olhar para esse texto nessa meditação pela manhã, objetiva, não vai ser demorado, e focar e priorizar a videira. Jesus faz algumas afirmações importantes aqui. Ele afirma
que alguém plantou e cuida da videira. Tem um ponto de partida. Houve uma decisão para que essa videira se tornasse disponível. Ele também afirma que ele é a videira. Para alguns poderia parecer petulância, porque nas reações que as pessoas tinham quando ele afirmava, por exemplo, que ele era filho de Deus, as pessoas fugiam dele, as pessoas questionavam, e aqui ele afirma: eu sou a videira. Ele afirma também que essa videira possui ramos que sorvem a vida emanada por ela. Quer dizer, ela destila a vida. E os ramos que estão ligados a ela recebem graciosamente essa vida. Ele afirma também que os ramos são profundamente dependentes da videira e que sem ela estariam mortos. E afirma também, por fim, que essa videira deve produzir mais vida. Essa vida que se concentra nessa videira deve produzir mais vida. E que essa vida produzida pela videira se manifesta a partir do ramos. Então, pela fala de Jesus, eu creio que fica para mim, é fácil ter a videira como o ponto central desse cenário montado por ele. Ela é o centro. Se ela não existisse, todo o restante do discurso a respeito de frutificação e de vida não teria sentido. E o cerne da nossa meditação nessa manhã é entender que a fonte de vida aqui é a videira, que foi plantada pelo autor da vida com a finalidade de partilhar, comunicar, disseminar vida. Aí eu faço uma pergunta: o que isso tem a ver com Páscoa? O que vocês acham? Tem alguma coisa a ver? Tudo. Porque a mensagem da Páscoa é vida. Trata-se de uma convocação para celebrar a vida. A Páscoa é isso. Mas que também traz um desafio, não só da celebração, mas que a vida recebida e celebrada, ela deve ser também compartilhada, deve ser partilhada. Na Páscoa judaica, a celebração da Páscoa deles tinha como essência a vitória sobre a escravidão, ou seja, a escravidão foi superada pela liberdade. Na Páscoa judaica fica claro que a vida supera a morte. Então ela resume, de certa forma, a liberdade e vida plena. E isso não com significado somente para aqueles que experimentaram aquela libertação pontual, naquele momento, lá em Êxodo, narrado em Êxodo. Mas toda a nação de Israel celebra até hoje, por duas razões: eles são livres, têm vida, estão vivos. Isso é muito forte para eles. E a Páscoa cristã não é diferente. Nós queremos nesta manhã meditar na Páscoa cristã a partir da afirmação de Jesus, quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. As coisas ficam muito fortes para nós. Primeiro, é aquela conexão dele com o Pai, a relação da videira com o agricultor. Essa videira não existe simplesmente assim, ela está aí. A videira, fonte de vida, ela procede do Pai, que segundo as Escrituras é o autor da vida. E mesmo usando essa figura da videira, fica claro que eles são da mesma essência. Ou seja, aquele que se tornou fonte de vida para mim e para você, aquele que se tornou fonte de vida para a humanidade, ele se tornou fonte de vida por decisão, escolha, vontade do autor da vida. Então nós estamos falando de algo que tem sentido. E o próprio Jesus descreve aqui Deus, o agricultor, como sendo o dono, o cultivador da vinha,
que tem ali como seu trabalho, seu exercício, plantar a videira, cortar ramos infrutíferos e limpar. Por mais que a gente não goste de algumas coisas que a Bíblia diz, ela diz. Por mais que a gente tente atenuar algumas coisas que a Bíblia diz, ela continua dizendo. E fica claro aqui que esse Deus, cuja essência é amor, ele, além de plantar a videira, e isso é um ato de amor em relação ao ser humano, esse mesmo Deus corta ramos que não dão frutos. Esse mesmo Deus limpa ramos frutíferos. A gente pode pensar em todo esse processo de limpeza como um processo talvez associado à dor, porque não é fácil mudar, não é fácil crescer, viu, crianças? Não é fácil crescer, a idade de vocês é tão boa, né? A preocupação de vocês é tão leve, não é verdade? Para você chegar aos seus 20 e poucos, 30 e poucos, 40 e poucos, 50 e poucos, 80 anos, quanta dor nesse processo de moldagem da vida. E o processo de maturação da vida cristã, se você pensando-se ramo ligado a uma videira, que tem um agricultor que cuida, também não é, ele não caminha de outra forma. O processo é um processo também sofrido. Nós lutamos, mais do que lutar contra o inimigo, coisa ruim, nós lutamos contra nós mesmos. A nossa tendência egoísta, hedonista, nós lutamos contra nós mesmos. Vencer coisa ruim é mais fácil do que vencer a si próprio. Por isso, insistir nesse processo é insistir num processo doloroso. Nem sempre é dor, mas é um processo doloroso. Então, Deus é descrito como esse agricultor. Fica claro, gente, que aquele que se coloca para nós como fonte de vida, ele está conectado ao Pai, ao autor da vida. Isso cumpre a sua missão. A sua missão é comunicar a vida ao universo humano, onde predomina a morte. E toda manutenção e disseminação da vida depende disso. Se a videira não estiver sendo cuidada pelo agricultor, não tem ramo saudável. Se o ramo não estiver ligado à videira, não tem fruto. Percebe? Essa conexão, ela precisa acontecer. Ela é mais do que uma coisa mágica, ela é mais do que uma coisa ritualística, litúrgica. Ela é uma experiência de vida que vai implicar em entrega, em renúncia, em decisão, em escolha. Uma outra lição que surge desse texto é a inegociável essência da videira, quer dizer, videira versus vida. Jesus se apresenta assim, e eu acho assim tremendo como Deus usa e inspirou o próprio Jesus para falar a respeito de si próprio, porque toda vez que as Escrituras falam de Jesus Cristo, elas usam metáforas para definir Jesus Cristo, ou falar dele como fonte de vida. Nós já falamos aqui, por exemplo, ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimenta de mim não vai ter mais fome. Eu sou a água viva. Alguém lembra de mais algum? Me ajuda aí. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Há uma referência a ele até como árvore da vida, como sendo ele a árvore da vida. Você percebe? A essência daquele a quem nós seguimos, a essência daquele em quem devemos estar conectados, é vida. É por isso que
reduzir Cristo a uma religião, ao cristianismo, é muito pobre. Ele é maior do que isso. Ele é maior do que a religião que nós professamos. Ele é, para mim, que estou numa igreja presbiteriana, e para qualquer outro ser humano no universo, fonte de vida. É assim que ele é. Por decisão e por escolha do autor da vida que o plantou como videira. E uma coisa interessante também que fica claro aqui a respeito da videira é que gerar vida, ou fruto, né, como o texto diz em alguns momentos, é a principal responsabilidade dessa videira. Ela existe com esse propósito, só que ela não produz essa vida, fruto, sozinha, por si só. Ela depende do fato de ter sido plantada pelo agricultor e estar sendo cuidada por ele. E a sua produção desse fruto vida se dá por escolha do agricultor e dela pelos seus ramos. Ela depende do agricultor, não depende dos ramos, mas escolheu os ramos para que fosse a forma da vida, fruto, se manifestar. E quando nós pensamos assim, aí nós chegamos também a uma outra lição que esse texto nos dá, é a vital conexão dos ramos com a videira. Videira versus ramo. Permanecer em Jesus é essencial para frutificar. E esse frutificar, às vezes, é muito usado. Olha, fruto que é fruto? Evangelização, oração. Eu não penso por aí, não. Penso de outra forma. Eu penso que esse fruto é você levar essa vida aonde tem morte. É viver essa vida. Enquanto você vive nesse mundo, enquanto você se relaciona com pessoas, enquanto você mora em ruas e bairros diferentes, enquanto você direciona os seus sonhos, a vida que há em ti diz nos ambientes de morte que há possibilidade de vida. Esse é o fruto. A ideia é de levar vida onde há morte. É mais do que coisas para fazer. Só que isso não acontecerá se não houver uma ligação, uma conexão. Brincadeira. Uma conexão com a videira. E Jesus diz isso de uma forma bem clara no verso 5 do capítulo 15. Ele diz assim: sem mim vocês não podem fazer nada. A gente acha que pode, não é? E cada vez eu tenho aprendido mais com Deus do quanto eu não controlo nada. Porque para a gente é até tido como uma situação, um sinal de maturidade, quando você tem as coisas sob controle, organizadas, tal. Não estou falando contra a organização, vamos organizar, mas nós não temos o controle. Na matemática da vida, já falei isso aqui uma vez, nem sempre 2 mais 2 não vai ser 4 sempre. Na vida, que podem mexer com essa nossa conta, que podem desestabilizar. É por isso que essa questão do ramo estar ligado à videira é uma questão vital. O ramo, quando ele é considerado separadamente, a parte da videira, ele não possui qualquer fonte original de vida, porque a seiva flui da videira para o ramo, e não o contrário. Depois vai para os raminhos, vai para as folhinhas, vai para as florzinhas e vai para os frutos que surgem naturalmente. O ramo por si só é órgão destituído de vida, que só cumpre as suas funções quando está vinculado à videira. É por isso que a palavra de ordem para os ramos é permanecer. Permanecer. Mais uma vez, as Escrituras nos fazem pensar naquilo que nós defendemos como nosso
propósito, construindo relacionamentos para a expansão do reino. É relacionamento. A ideia de permanecer em Cristo é relacionamento com Ele. E relacionamento demanda tempo. Demanda permanência, contato, conexão. Não há como ser suprido, não há como estar nutrido, não há como estar vivo e não há como comunicar vida sem estar conectado a Cristo, a vida. Isso tudo faz sentido? São palavras simples. Talvez não haja nenhuma novidade aqui para você nessa manhã, mas o propósito é esse mesmo, a gente não esquecer do simples. Entender a videira como central nesse contexto aqui, nesse texto especificamente, nos coloca diante do panorama de salvação proposto nas Escrituras. Deus ama o mundo de tal maneira que planta uma videira a fim de que todo ramo ligado a ela seja nutrido pela vida que se multiplica gerando novos ramos. Seria mais ou menos isso. Essa é a mensagem da Páscoa cristã. Jesus rompendo as amarras da escravidão, da morte, se levanta na ressurreição como legítima e única fonte de vida plena, não há outra. Não é igreja, não é unção A, B ou C, não é pastor, não é líder carismático, é Jesus. Jesus, somente Jesus. Só para a gente concluir, o que isso tem a ver conosco? Resumindo aqui, fazendo um resuminho. A humanidade, ramos mortos, incapazes de produzir vida, amargando apenas morte, experimentam a ação graciosa do Supremo Agricultor, que, a despeito de todo o sofrimento que envolveria o processo, decide plantar entre eles uma fonte eterna de vida eterna, a videira verdadeira. A partir daí, todo ramo que se mantiver ligado à videira não precisa mais morrer, pois estará ligado à fonte eterna de vida eterna. E além disso, esses ramos têm o privilégio de não apenas receber a dádiva da vida, mas também de partilhá-la. Nós tivemos na nossa aula de escola dominical aqui em conjunto, estava falando sobre a ressurreição. O Sr. Romeu levantou uma questão interessante, falando assim que o fato do Cristo ter ressuscitado deve trazer para a nossa prática de fé vida. Às vezes a nossa prática de vida cristã está moribunda. A gente se contenta com o mínimo, oração se torna uma coisa meio estranha, um pouco estranho, leitura da palavra de Deus de forma devocional, sabe assim, que você lê assim, na expectativa de que Deus enche o teu coração, console. Isso se torna uma coisa ultrapassada e a gente vai vivendo uma vida cristã, uma vida que vai se tornando tão louca, tão vazia, tão sem sentido, que as pessoas já não conseguem enxergar a vida em nós, elas só enxergam um igual. É um pouquinho mais de morte, melhorada com alguns princípios. A proposta não é essa. A proposta é que eu e você sejamos ramos de uma fonte de vida. Isso significa, isso deve vivificar e aquecer a nossa fé. Isso deve trazer vivacidade para aquilo que nós fazemos. Deve trazer iniciativa, proatividade, ousadia. Ousadia, por que não? A gente lê liturgicamente alguns textos porque
pelo sangue de Jesus, né, pelo novo e vivo caminho, entremos com intrepidez. Oba! Vamos lá. Deus espera isso nesse relacionamento. Agora, vocês percebem uma coisa fundamental? Se o ramo não estiver ligado, se não estiver conectado, não há vida. O ramo fora, o ramo cortado, ele não deixa de ser ramo de parreira, de videira. Ele não deixa de ser. As mesmas características, a mesma folhagem por um tempo, até secar plenamente, continua ali, mas seca. Só tem sentido ser ramo se estiver ligado. E isso envolve fé, entrega. Em alguns momentos, renúncia. Nessa manhã, onde Cristo ressuscitou e revolucionou muito mais do que o nosso calendário, incluindo a Páscoa nas celebrações, nas nossas celebrações, vamos permitir que de uma forma assim muito especial Ele mude mesmo a nossa vida. Ele mude mesmo. Que Ele mexa em nós, de dentro para fora. Vamos nos permitir, a que preço for, e a preço, a escolha, a decisão, manter-se ligado à videira não vem assim, a preço. Não fuja desse preço. Mantenha-se ligado à videira, porque com certeza dali vem vida. E aí a sua vida pode ser, talvez, se estiver... Eu vejo algumas pessoas muito cansadas, é cristã, outros meio desanimados, outros assim meio desiludidos até. Mas há uma verdade aí que pode ser experimentada, que você ouviu até hoje, não é balela. Por mais que você sofra pressões para desconstruir, não é balela. Jesus ressuscitou. Ele é a videira. E conectado a Ele, você não só recebe vida, como você tem o privilégio de poder exalar vida. Amém? Que Deus abençoe o seu coração nessa manhã. O Senhor enche o seu coração de vida nessa manhã. Que Deus avive a sua vida cristã, a sua caminhada cristã, a sua vida de oração, a sua vida devocional. Que o Senhor avive a vida devocional, ou faça pelo menos brotar esse sinal também na sua casa, na sua vida, na sua família. Que o Senhor avive isso. Que o Cristo vivo possa ser, como falamos aqui no começo desse culto, visto, tocado, cheirado, ouvido, sentido na tua vida e na sua casa. Mantenha-se conectado. Deus, eu louvo a Deus pela tua vida, por você estar aqui nesta manhã. Vamos juntos nessa caminhada. Jesus é simples assim. Ele é a videira. Mantemos ligados a Ele e Ele nos enche de vida e nós podemos levar a vida para os outros também. Crianças, vocês são sensacionais. Ouviram falar no jeito de gente grande, essa turma toda aqui, mas ficaram quietinhos aqui ouvindo. Um beijão no coração de cada um de vocês. Vocês são muito especiais, viu? Até a Barbie ouviu hoje o sermão. Vamos ficar em pé, a gente vai orar. Senhor, obrigado por esse tempo que podemos passar juntos aqui. A tua presença. Obrigado pelo significado desta manhã de domingo, onde o Senhor vem nos lembrar, encher nosso coração para proclamar que o Senhor ressuscitou. E isso abre as portas das possibilidades a nosso favor.
Primeiro, de sermos nutridos com vida. E segundo, de podermos compartilhar essa vida com outros. Obrigado, Senhor. Obrigado porque viver isso implica em perdão, implica em graça, implica em misericórdia, em favor, implica em partilha, implica em amor ao próximo. Dá-nos a graça de vivermos isso, de vivermos essa realidade da Páscoa todos os dias da nossa vida. E ajuda-nos, ó Deus, a passar pelos mais diferentes tipos de pressões que nos sobrevêm e a nos mantermos firmes naquilo que é simples, mas é a essência do Evangelho. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Abençoe cada família aqui, aqueles que estão também em viagem, que o Senhor esteja guardando ao redor da mesa, aqueles que vão estar juntos, almoçando, que seja um tempo bom, de alegria, de confraternização, e que a tua presença ali seja a maior marca de alegria nessa reunião de família, Senhor. Ó Deus, colocamos diante do Senhor também as nossas questões que estão pendentes. Queremos dizer que confiamos em Ti e, dependendo de Ti, nós vamos enfrentar cada uma delas, até que o Senhor também nos oriente os melhores caminhos, as melhores formas, as melhores decisões. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus seja abundante sobre a tua vida, para que jamais você se sinta abandonado, largado, sem cuidado. Que o amor de Deus, nosso Pai, evidente na cruz cheia e na cruz vazia, transborde no seu coração, meu, aperfeiçoando nossa forma de amar em todos os nossos relacionamentos. E que o poder, a unção, as consolações, a presença doce do Espírito Santo, Consolador, nos ajude a enfrentar nossas causas diárias e nos inspire para viver sempre na presença do Cristo ressurreto. Não como fonte, mas como mediadores de vida, onde Ele quiser, pelo tempo que Ele quiser. Que isso se cumpra em nós, igreja aqui reunida aqui em Ipiranga, e sobre o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém.